Esse é o Ancapso e a gente vai tentar responder nesse vídeo aqui quem está por trás do Alexandre de Moraes, quem está por trás dessa resistência do STF contra a direita, né? Porque você sabe, já chegou num ponto que todo mundo aqui no Brasil já percebeu que a população está indo para a direita. Então como é que esse pessoal continua tendo força para tentar impedir a direita a qualquer custo e coisa e tal? Tem alguém grande, né, apoiando esse pessoal, né? E essa investigação aqui, que não tem nada a ver com o Brasil, tá? Essa investigação aqui não tem nada a ver com o Brasil, ela pode indicar quem é que está por trás dessa história toda, quem é que está bancando essa força do STF brasileiro contra o povo brasileiro, contra a democracia, contra todo mundo. Inclusive, eventualmente, peitando o Trump se a coisa ficar muito feia, né? Porque isso é uma outra coisa. O Brasil sabe que não tem como peitar os Estados Unidos, né? Como é que o Brasil vai peitar os Estados Unidos? Não tem como, né? Não tem nenhuma maneira de fazer isso, nem comercialmente, nem militarmente, de maneira alguma. E como é que esse pessoal está assim tranquilo, achando que vai peitar o Trump? Essa coisa aqui dá ideia pra gente do que pode estar por trás disso, tá? Essa história, de novo, não tem nada a ver com o Brasil. A gente vai chegar nessa ligação com o Brasil mais adiante. Começou há um tempo atrás, quando o Elon Musk comprou o X. E aí um grupo chamado GARM, o nome quer dizer Global Alliance for Responsible Media, Aliança Global pela Mídia Responsável, um grupo que reunia as principais agências de publicidade do mundo e que queria boicotar veículos que eles considerassem impróprios. Que adivinha? Eram exatamente os veículos da direita, né? Esse pessoal acabou. Acabou por quê? Porque brigaram com o Elon Musk. O Elon Musk, ele tem um monte de defeitos. Erra o 7, é meio burro, não sei o que lá, falou um monte de merda do Trump, não sei o que lá. Mas ele tem dinheiro pra caramba. E aí ele peitou esse pessoal nos tribunais e ele tá peitando esse pessoal diretamente e a situação ficou feia para essa turma. Essa turma também tem muito dinheiro, tá? A gente tá falando de Procter Gamble, Unilever, são grupos que têm muito dinheiro mesmo no mundo inteiro. E é esse pessoal que está por trás do STF, está por trás do Alexandre de Moraes, está por trás do GARM, desse ataque contra o X. Vamos entender essa história aqui. Essa notícia foi sugerida por Uma Mão Lava a Outra e as duas batem palmas, Daddy Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem informação aqui pelo Daily Wire, exclusivo deles, que o cartel de propaganda, né, de agências de publicidade que tentaram acabar com o X, agora a gente tem evidência que eles fizeram associações com governos. E aí que eu falo para vocês, é aí que entra o Brasil, aí que entra o Alexandre de Moraes, aí que entra a parada. O governo, a evidência que eles têm aqui é principalmente na União Europeia. Na União Europeia, essas empresas tentaram forçar legislação contra empresas de direita, contra a mídia de direita, né? O que aconteceu nessa história toda? Só relembrando esse caso, porque esse caso é meio antigo, tá? Lá em 2022, quando o Elon Musk comprou o Twitter, um pessoal da esquerda ficou preocupado, né? O Twitter sempre foi a principal ferramenta para notícias do mundo todo. Embora não seja uma rede social assim muito comum, muito usada por todo mundo, é muito menos usada que o Instagram, muito menos usada que o YouTube, coisa e tal, mas é a rede social dos formadores de opinião, é o pessoal que realmente está discutindo notícias ali, coisa e tal, e geralmente as notícias surgem no Twitter e depois vão para as outras plataformas sociais, né? Então, o Twitter era a festa da esquerda, a esquerda dominava no Twitter. Para você ter o selinho de verificado no Twitter, que hoje você paga $8 por mês e você tem isso, você precisava ser amigo de algum esquerdista que tivesse algum amigo dentro do Twitter para aprovar a sua conta lá no Twitter. Então, era uma festa da esquerda o Twitter naquela época, né? E daí o Elon Musk de repente foi lá e comprou o Twitter. E aí esse pessoal ficou incomodado, né? Então eles começaram a boicotar o Twitter, ou seja, começaram a não ter mais anúncio no Twitter. Várias grandes empresas pararam de anunciar no Twitter, né? Marcas grandes, né? Marcas famosas, pessoal que investe pesado em publicidade, pararam de anunciar no Twitter. O que o Elon Musk fez? O problema deles foi esse, né? Eles trataram o Elon Musk como se trata, sei lá, a Folha de São Paulo, a Jovem Pan. A Jovem Pan sofreu isso aqui no Brasil, né?
esses grupelhos como o Sleeping Giants Brasil pediu para as marcas pararem de anunciar e coisa e tal. Só que uma coisa, meu amigo, é você atacar a Jovem Pan aqui do Rio de Janeiro, que é até uma empresa grande aqui no Brasil, né? Mas em termos globais é meio que um peido, né? E outra coisa muito diferente é você atacar o Elon Musk. O Elon Musk não é um peido, meu amigo. O Elon Musk é uma caganeira inteira, né? O negócio, o cara realmente é importante, tem dinheiro pra caramba, né? E aí o que aconteceu? O Elon Musk percebeu o que estava acontecendo, botou os autistas dele lá, ele disse que ele tem um grupo de autistas lá, altamente capacitados e coisa e tal, né, para investigar o caso, e chegaram a esse GARM, que seria esse GARM que estava causando o problema. Né? Essa notícia aqui é de 2024, e foi quando o Elon Musk fez entrou com uma ação contra esse pessoal, uma ação pesada, cobrando caro, botou bons advogados lá na Justiça Americana, cobrando caro desse pessoal, né? E o pessoal peidou aqui, ó. Aqui, ó, numa carta direcionada a anunciantes, a Linda Iaccarino, que é a CEO do X, disse que essa ação tem por objetivo a GARM, Global Alliance for Responsible Media, né? Um grupo meio oculto ali que parece que está sendo vigiado de perto pelo Comitê Judiciário da Casa dos Representantes lá nos Estados Unidos, a Câmara lá dos Estados Unidos, né? O GARM e seus membros estão coordenando um esforço para suprimir a liberdade de expressão e restringir propaganda em locais de vários jornais e coisas. Aqui a gente não está falando de tirar, de censurar YouTube, censurar... Não, é muito mais acima isso daí, né? É censurar redes sociais inteiras. O pessoal está proibindo de anunciar em redes sociais inteiras. Fizeram isso com o X. Essas grandes marcas pararam de anunciar no X por conta de que alegavam que o X agora não tinha mais uma verificação de fato. Ficaram chateados, porque o X deixou de ser de esquerda, né? Em última análise é isso. Essa turma, é o que eu sempre falo para vocês, a esquerda é a aristocracia, é a grande aristocracia europeia, que já foi composta de nobres e reis, e essa turma toda e coisa e tal, que em determinado momento começou a perder espaço para o livre comércio, para o capitalismo, e aí usou a esquerda para se manter no poder. É isso mesmo, que repara como é que os esquerdistas ficam chateados com o capitalismo, mas não falam nada, né, com quem compra e vende, com patrão e empregado, com relações que são voluntárias, que ninguém não deveria ter problema. Se você não gosta daquela relação, você sai. Né? Ninguém precisa comprar nada de ninguém, ninguém precisa trabalhar para ninguém. Né? Agora, no entanto, eles não falam nada contra governos. Né? O comunismo raramente critica governos, critica o Estado, porque... Né, exatamente, porque o comunismo é um grande cavalo de Troia, né? É aquela ideia de vender uma oposição ao capitalismo, mas no fundo o que tem ali é a aristocracia europeia, né? E aí, aqui no Brasil é a mesma coisa. Quem é Flávio Dino? Era descendente de um cara que era amigo do Dom Pedro II, né? Dessa turma, é aristocracia, né? Enfim, esse grupo de grandes empresas europeias, que adivinha, o dinheiro desse pessoal é dessa turma, é da aristocracia, né? Vem lá de trás e coisa e tal. Eles queriam impedir o crescimento da extrema-direita. Já ouviu esse papo, né? Exatamente. E esse papo, então, eles criaram essa GARM, só que o Elon Musk entrou com essa ação, uma ação muito pesada, e a GARM acabou aqui, ó. A Federação Mundial de Anunciantes indicou que é o fim da GARM. Aí eles falam que não, porque o objetivo era evitar coisas como, por exemplo, aquele ataque, o ataque na Nova Zelândia, foi criado depois do ataque da Nova Zelândia. Vocês lembram, um muçulmano entrou com ou foi um cristão que entrou com uma metralhadora numa igreja ou numa mesquita, agora eu não vou lembrar, gente. Mas enfim, o cara fez um massacre lá. É terrível, terrível, ninguém está defendendo isso não, é um absurdo completo isso, né? Agora, eles supostamente criaram para evitar esse tipo de coisa, como proibindo anúncios na direita. É isso, essa é a ideia deles, porque todo mundo de direita quer matar as pessoas, eu não sei o que lá, e coisa e tal, né? É a visão típica de esquerdista que eu falo para vocês. Eles acabaram, tá? Só que agora o Elon Musk está processando a WFA, que é essa federação de anunciantes, e os chamados cartéis aqui, ó. O cartel de anunciantes que o Elon Musk acusou de colusão, né, de estar desfavorecendo o Twitter, fechou, ao invés de lutar contra o X na justiça, porque viu que ia perder. E viu que ia ser dura coisa, porque o Elon Musk, né, não é
quando eles botaram o pauzinho deles na mesa ali, o pauzão do Elon Musk bateu ali, né, deixou, os caras não vão sair fora, né? Não tem esse negócio. Só que aí o Elon Musk moveu contra a WFA, que era quem estava por trás dessa Garmin, né? E agora, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, da Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, você conhece, é o mesmo pessoal que está investigando o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. É exatamente a mesma coisa. E olha só, tem tudo a ver as duas coisas, né? Eles estão fazendo uma grande investigação em cima desse troço. Com essa ação judicial, o Elon Musk pôde fazer o discovery, né? Então pôde requisitar e-mails e pegar um monte de informações dessas empresas. E aí ele deu tudo para o pessoal do comitê aqui do judiciário, e aqui está justamente a conclusão deles, um relatório abrangente e bastante problemático, né? Primeiro, quem são as marcas? As marcas são essa daqui, ó, as principais marcas são Procter & Gamble, Mars, Unilever e Diageo. Você pode não reconhecer essas marcas diretamente, porque, por exemplo, a Procter & Gamble, elas têm diversas outras empresas por trás e coisa e tal, né? Não tem nada de errado com isso, né? Isso aqui é direito das empresas ter quantas subempresas quiserem, coisa e tal, mas só para você saber que a Unilever, pô, muita coisa da Unilever, né? E ainda tem o chamado Grupo M, que é um grupo de marketing que faz a propaganda para essas outras marcas aqui. Além da Mars, faz para o Google, para a Unilever, para a Nestlé, para Colgate, Palmolive, Ford, Coca-Cola, não sei o que lá. Então, a Grupo M são os dois tipos de coisa. São as marcas, as empresas que vendem marcas, né, que vendem produtos com marcas. Porque eu não sei se vocês sabem como é que funciona esse negócio, né? Quando, por exemplo, a Procter & Gamble compra uma marca independente, na verdade a produção continua sendo toda independente. O que eles fazem, toda a parte da Procter & Gamble é só a questão da venda e do marketing. É isso que eles otimizam no final das contas. A produção, a qualidade do produto em si, continua sendo a empresa original que eles compraram lá, que continuam fabricando e coisa e tal. Mas enfim. E aí, o Grupo M é um dos principais anunciantes, ou seja, é empresa de marketing. Essas marcas contratam empresas de marketing para fazer anúncios, né? E aí também tem as grandes associações de comércio, a AS, A4S, ANA e ISBA. Existem, no final das contas, 6 grandes empresas de marketing no mundo, né? A WPP, a Omnicom, a Publicis Group, IPG, Dentsu e a Havas. São as grandes empresas de marketing no mundo que anunciam para várias marcas e coisa e tal, e a coisa divide aí um monte de coisa, né? É um grande oligopólio de publicidade. E esse oligopólio que estava empenhado com o Garmin, né? Agora, o Elon Musk está botando todo mundo no pau, meu amigo, porque o Elon Musk tem dinheiro, né? Se fosse eu, a gente estava fudido, porque eu não tenho grana. Cara, a justiça nos Estados Unidos é caro pra cacete, o advogado nos Estados Unidos é uma fortuna. O Elon Musk botou todo mundo no pau, não tem esse negócio não, né? E bom, mas aí a parte, até isso daqui não tem nada de novidade, a gente já sabia disso tudo. A questão chocante que vem nesse relatório aqui são os e-mails. Aqui, ó, Oi, Rob, eu estou procurando você porque para ver se é possível a gente conseguir um encontro para ouvir mais sobre o Twitter, a situação e um possível boicote das marcas, né? Então, ou seja, o pessoal se preparando para boicotar o Twitter, né? A Garmin é uma iniciativa da indústria que é autofundiada e que quer mudar o ecossistema de propaganda. Ou seja, a ideia é ser parte de uma comunidade que te dá acesso a chamadas e a conversas e não sei o que lá. Ou seja, que o pessoal tentando fazer as pessoas entrarem na Garmin. Aqui que você sabe que a Garmin, na verdade, é parte da WFA. Por isso que a ação mudou contra a WFA, né? Bom, e aí eles começam a mostrar aqui justamente as coisas que eles estão dizendo aqui, ó. Começam a fazer, inclusive, chantagem com jornais. Eles tentaram chantagear jornal. Olha só, se você não pagar, não ajudar a gente, coisa e tal, a gente vai botar você na lista de empresas não confiáveis e você não vai receber mais anúncio, né? Um monte de coisa aqui, ó. Grupo M, Black Lives Matter, ou seja, abertamente pauta esquerdista, né? Enfim, aqui, ó, eles criticam o Spotify, eles tentaram ir para cima do Spotify. Acabaram desistindo da questão do Spotify, mas tentaram ir para cima do Spotify. Foram em cima do Twitter, a gente sabe que em cima do Twitter eles foram também. E um monte de outras empresas, né?
Então, ou seja, aqui, nesse caso aqui, está muito explícito como é que foi esse esquema deles de chantagear, de um lado, as marcas, e de outro lado, as empresas de mídia, querendo que todo mundo fosse para a esquerda. Claramente é um grupo esquerdista querendo controlar essa parada toda que tem aqui nesse WFA, né? E o Elon Musk expôs essa porcaria. Mas o mais interessante dessa história... Aqui, ó, estou falando aqui, ó. Ah, nós incluímos o Daily Wire no nosso grupo, na lista de exclusão global de alto risco, categorizada como teorias da conspiração, né? O Daily Wire é esse jornal aqui pertence quer dizer, não pertence, é parte dele é o Ben Shapiro, né, que é um comentarista muito interessante, eu gosto muito do Ben Shapiro. Enfim, essa é a... Eles colocaram como teoria da conspiração. Não tem, teoria da conspiração não tem. Eles são a direita? São a direita. Teoria da conspiração não tem nenhuma, mas é aquele negócio, tem judeu, né? De repente é isso que eles querem dizer com teoria da conspiração, né? O pessoal deve ser pró-Palestina 100%. Se é Black Lives Matter, por que não seria pró-Palestina, antissemita, né? Enfim, e aí eles colocando aqui outros grupos, né? Breitbart, enfim, um monte de coisa, um monte de e-mail expostos aqui. Mas aí o que chama atenção nessa história toda, o que tem de novidade, isso aqui a gente já sabia, de novo, era um grupo que estava fazendo um boicote contra o X, agora está todo mundo na justiça, o X está bloqueando todo mundo, está exigindo dinheiro de todo mundo e coisa e tal. E o que tem de interessante nessa história aqui é que eles contactaram a União Europeia. Tem vários e-mails falando com o pessoal da União Europeia, incentivando eles a passarem aquelas leis contra fake news da União Europeia. Vocês sabem, a União Europeia acabou passando algumas leis contra fake news que são muito ruins. Não são tão ruins quanto a do STF, tá? A do STF é pior do que a da União Europeia. Mas eles conseguiram passar lá algumas leis muito ruins contra fake news. E o que a gente ficou sabendo aqui é justamente que está nessa história aqui, ó, que o pessoal aqui estava fazendo exatamente isso aqui, ó. O Ad Cartel, que estava também se fazendo conluio com governos estrangeiros contra o Twitter do Elon Musk. Então, essa investigação aqui teve a ver especificamente com o Twitter, não teve a ver com ninguém além disso. Então, não aparece o nome do Brasil aqui, muito embora pudesse aparecer, né? Porque o Alexandre de Moraes fez coisa pra caramba com o Twitter também, né? E o que eles colocam aqui é justamente que... Aqui, ó. Os e-mails mostram que a Comissão Europeia estava trabalhando para empurrar o Twitter para as questões pedidas pelo GARME. Lembra que a União Europeia ameaçou proibir o Twitter, ameaçou bloquear o Twitter e coisa assim? Pois é, isso tudo era pressão desse grupo de marcas e de anunciantes lá, fazendo pressão sobre a União Europeia. E aí que eu digo para vocês, é esse pessoal que está atrás do Alexandre de Moraes. É a mesma coisa. É da mesma forma, olha só, se esse pessoal tem bala na agulha para convencer a União Europeia a tomar medidas contra Big Techs e coisa e tal, é lógico que eles têm bala na agulha para tentar forçar o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Eles devem estar oferecendo um bocado de dinheiro para o Alexandre de Moraes. Eles têm muito dinheiro. Né? Isso é a raiz desse problema todo, eu imagino. Não tem outra alternativa, porque a essa altura, com o Trump já mostrando que vai sancionar o Alexandre de Moraes e coisa e tal, o Alexandre de Moraes tem que ter alguma coisa por trás muito forte para continuar nessa história. Né? Esse pessoal está dizendo que vai garantir para ele, que vai conseguir resolver. O Alexandre de Moraes não vai não, tá? Estão se fudendo com Elon Musk, estão se fudendo com Elon Musk. E desmontaram a coisa toda, o Garmin inteiro foi embora. Mas é lógico, a WFA e outras grandes marcas lá da Europa devem estar tentando ainda fazer essa pressão aqui. Esse grupo que estava por trás disso daqui continua tentando fazer a pressão do outro lado também, né? Só que é contra o Elon Musk, contra o Trump, e eu vou te falar um negócio, eu não sei não, hein? Eu tô achando que o Alexandre de Moraes vai se fuder ao confiar nesse pessoal aqui. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês aqui, mas então tá vendo, Peter, como é que o anarcocapitalismo não funciona? Isso daqui agora o pessoal tá entrando com ação judicial e tá resolvendo o problema com base em ação judicial e não sei o que lá. Aqui, ó, o WFA, que é o World Federation of Advertisers, né, ou seja, a Federação Mundial de Anunciantes, e o GARME apoiam o fortalecimento do Código da União Europeia contra a desinformação. Eles estavam por trás da porra toda desde o início, meu amigo. Desde o início, esse pessoal está por trás da coisa toda. Ainda teve aqui uma decisão do FTC que garantiu que esses grupos não poderiam atuar mais nos Estados Unidos, inclusive processando diretamente esses dois grupos aqui, ó.
O FTC é o Anatel deles lá. A Anatel deles lá faz coisas úteis. Ao invés de fazer a lambança que o Anatel do Brasil faz de proteger os poderosos para ferrar os pequenininhos, a Omni Group e o IPG estão com uma ação na FTC e aí a FTC exigiu deles essa neutralidade política. Né? Mas aí você pode falar assim, então tá vendo? Se não fosse o governo, se não fosse a FTC, se não fosse a justiça estatal americana, nada daria certo e coisa e tal. E eu falo para vocês que não importa. É lógico, isso aqui está acelerando o processo. Mas é inevitável que com o passar do tempo, essas marcas iam perder dinheiro com essa busca pelo esquerdismo. Né? Quando você desvirtua para o esquerdismo, você abandona a população. No que você abandona a população, você abre caminho para outras marcas tomarem o mercado. Cada vez mais esse pessoal teria prejuízo com essa ação. Então, por mais que isso aqui seja uma coisa impressionante, por mais que vai doer nessas marcas todas, e o Alexandre de Moraes está confiando nesse pessoal para dar o backing dele, vai se fuder de verde e amarelo no final das contas. Mas o interessante é isso, a gente saber de onde é que está vindo essa coisa, tá vendo? Tem gente com muito dinheiro, com muito poder, que está bancando o Alexandre de Moraes contra o Trump. Não vai dar em nada, esse pessoal está perdendo feio até para o Elon Musk, imagina para o Trump. É lógico que ele deve estar colocando aquela ideia de que não, o Trump não vai ser para sempre, o Trump vai ficar um tempo, depois vai sair, coisa e tal. Mas eu não sei não, hein? Eu não sei não. O Trump pode sair, mas vai ter mais gente apoiando as ideias dele por lá nos Estados Unidos também, por um bom tempo.